Este vídeo não é um convite à violência. Este vídeo não é um convite para que você seja um homem maluco, descontrolado, psicopata, abusivo, perigoso, qualquer outra coisa. Olha só, tudo que eu for dizer aqui, eu peço para que você tome o devido cuidado para não tirar nada de contexto. Eu sei muito bem que tudo aquilo que eu usar poderá ser muito bem usado contra mim. Tudo que eu falo aqui é com tremenda e total responsabilidade. No mais, sejam todos muito bem-vindos ao canal Melhores que Ontem, onde o objetivo é você se tornar um pouco melhor do que você foi ontem. Pois bem, é um assunto tanto que polêmico, mas eu devo me pronunciar, eu devo me posicionar em coisas que eu acho importantes, relevantes. Então se acomode, pegue seu café, seu chá, sua água e vamos para uma reflexão aprofundada do porquê que você deve se tornar um homem perigoso. Sim, se tornar um homem perigosíssimo, mas controlado. Um homem que tem equilíbrio emocional, que tem força, que tem fúria, que tem muita vontade, mas que ao mesmo tempo você se controla. Pois bem, você sabia que um dos maiores psicopatas do mundo, abusadores, pessoas que fazem mal a outras pessoas, principalmente contra crianças, homens que abusam de mulheres, que atacam mulheres, entre outras coisas, em várias entrevistas eles falam que antes de atacar essas vítimas, eles olham principalmente para a família. Falando aqui de abusadores que atacam crianças, eles olham para o pai. Eles olham para a estrutura daquela família. Eles olham para a figura de um homem, se aquele homem representa para ele ameaça ou não. Ele analisa muito bem as vítimas em que ele vai atacar. E sabe o que a maioria deles fala? A maioria deles falam que eles não atacam quando naquela família tem a figura de um homem forte que sabe que representa um risco para ele se ele atacar aquela mulher e aquela criança. Pois bem, será que isso não é muito mais do que um convite para que você a partir de hoje comece a se tornar um homem forte? Tudo que eu vou dizer aqui, eu falo novamente, eu vou endossar aqui, para que você não tire nada de contexto, para que você tome muito cuidado, assim como eu estou tomando em tudo aquilo que eu falo, só que ao mesmo tempo me posicionando, dizendo a verdade, coisas que eu vivo, que eu faria e que eu pratico na minha vida. O do porquê você deve ser um homem perigoso. Principalmente, a alma de uma mulher, ela é regida, ela é movida pela segurança que o homem gera para ela. E segurança em vários aspectos. Segurança financeira, emocional, espiritual e proteção. Literalmente de se sentir protegida na presença daquele homem. Que se precisar fazer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, sabe que aquele homem vai protegê-la. Vai conseguir protegê-la de todo o mal que possa acontecer. Sendo bem direto aqui mesmo. Isso principalmente contra homens e mulheres mal intencionados. Como eu te falei, os abusadores, eles confessam em várias entrevistas, em vários depoimentos, que eles analisam o tipo daquele homem. Se é um cara sedentário, se é um cara obeso, se é um cara frouxo, essa é a palavra. Se aquele homem, ele é um homem frouxo. Esses homens, esses malucos, bizarros, psicopatas, doentes, malucos, eles gostam de atacar famílias que têm essa figura de homem. Um homem fraco, um homem que não consegue se defender, um homem que não representa para ele uma ameaça. E Alexandre, do porquê então que eu devo me tornar um homem perigoso? Para justamente proteger, para estar pronto, apto, capacitado, se acontecer alguma situação, você vai estar pronto para proteger a sua mulher, a sua família, os seus filhos, pessoas que você ama. Isso não é um convite para que você venha se tornar um homem mais forte? A gente vê diversos vídeos em que, cara, numa situação em que precisaria ali da força de um homem, da fúria de um homem, da potência de um homem, o homem não está pronto. É um homem sedentário, é um homem jogado, um homem largado, um homem que não tem força. Por isso é importante você não só treinar, mas você ter uma noção de que o mundo,
ele não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel. Falando aqui Rocky Balboa, você já pegou a referência? Mas você precisa ser um homem perigoso. Mas um perigoso que é controlado. Um perigoso em que você não é descontrolado. Ser um homem perigoso, mas que você tem equilíbrio emocional. Mas que quando precisar usar de força, cara, descer a mão em alguém, descer a mão em algum homem, você vai estar pronto. Porque nós homens servimos para isso, para proteger pessoas que nós amamos contra ameaças. E eu ainda vou até um pouco mais além. Eu sou a favor, sim, que o homem tenha o porte de arma legalmente para situações como essa. Olha, é até um tanto que pesado, mas de verdade, cara, se um cara desse, um abusador, um estuprador, fizer alguma coisa contra um filho meu, uma filha minha, contra minha mulher, irmão, de verdade, eu me entrego às autoridades. Olha, eu vou preso, mas o corpo desse cara, os caras vão ter que colocar no caixão com uma pá, irmão. É nesse nível mesmo. É nesse nível. Nossa, Alexandre, meu Deus. Pois bem, eu sou perigoso, mas eu tenho controle. Assim como todo homem deve ser. Você deve representar, você deve apresentar às pessoas um certo nível de periculosidade. Pô, esse homem aí é um cara perigoso, é um cara... Não, mas ele é um cara do bem. É um homem que, por conta das virtudes na alma dele, ele não se permite ser corrompido pela fúria dele. Porque senão ele vira um louco, maníaco, descontrolado, psicopata. É um cara louco, que em tudo entra numa briga, que em tudo sai descendo a mão. Não, eu não quero que você seja esse tipo de homem. Ok? Por isso que é importante você desenvolver virtudes, desenvolver qualidades, desenvolver caráter, uma resiliência emocional, algo emocional e espiritual para que você não seja esse tipo de homem, que são até homens do bem, mas as suas emoções, o descontrole emocional toma conta. Eu não quero que você seja esse homem. Eu quero que você seja um homem que você tenha força, fúria, potência, sabe? Que você seja um cara ágil, hábil, treinado, disposto, capacitado, condicionado para quando acontecer uma situação dessa, você venha saber se defender, defender a vida da sua mulher, defender a vida dos seus filhos. E se necessário, se você tiver um porte de arma, tudo legalmente, irmão, como eu te falei. Irmão, eu vou preso, mas como eu te falei, é necessário e é importante isso. A mulher precisa sentir segurança da sua parte. Cara, mulher não tá nem aí pra homem que é bobinho, que é fofinho. Cara, mulher que é um cara que tenha firmeza, que tenha firmeza de punho, que tenha posicionamento, que toma a frente, que resolve coisas. Ela vai sentir uma admiração, uma proteção absurda por você. Porque ela sabe que quando está com você, nada vai acontecer com ela. Ela sabe que ela está protegida. E esse homem passa isso quando ele é um homem forte. Um homem forte emocionalmente, financeiramente, fisicamente, cara, mentalmente em todas as áreas. Cara, olha só. Esses maníacos, eles falam em vários documentários que eles analisam quem eles vão atacar. Se o cara, ele apresenta nada de risco para ele, esse cara vai atacar a sua mulher e seus filhos. E você não quer isso. Pois é. Eu também não quero. Por isso eu estou preparado. Eu estou preparado para qualquer coisa, para qualquer situação. Eu ainda não estou em um relacionamento. Eu ainda não tenho uma mulher. Eu ainda não tenho filhos. Mas, irmão, eu já me preparo em todos os sentidos como homem para esses tipos de situações, de estar preparado, de ser um homem maduro, resiliente, forte, que defende, que protege, que cuida, que está ali, irmão, como um guardião. Porque ai de alguém se fizer alguma coisa. Ou, se for necessário, o cara vai cair atirando, irmão. Irmão, eu vou bater a sola dos pés, mas você vai junto comigo também. Irmão, honra. Isso é defender. Isso é você usar da sua potência,
da sua fúria, da sua energia, da sua masculinidade, na potência máxima, para você defender as pessoas que você ama. É um assunto pesado. Estou falando até um tom mais alto porque está ventando muito por aqui. Tem várias ondas, eu coloquei esse protetor, não sei como é que vai estar o áudio, creio que vai estar bom. Mas eu estava pensando nisso esses dias. Eu estava pensando muito e fala muito sobre posicionamento. O você treinar, você se exercitar, praticar uma arte marcial, não é para você ficar bonitinho, esteticamente, musculosinho, cara, beleza, é legal, isso você acaba ganhando por conta, algo justo, você começa a treinar, o seu corpo começa a mudar, o seu corpo ele começa a tomar forma. Mas olha só, isso vai muito mais além do que estética, isso vai muito mais além do que um corpinho bonito, isso vai mais além para você proteger. Para você ser um homem, quando você chega nos ambientes, quando você chega nos lugares, a sua presença, ela já vai junto com você. Quando você chega nos lugares, sabe quem chega primeiro? A sua presença. Quando você entra nos ambientes, quando um homem forte, líder, cara, competente, quando ele entra no ambiente, as pessoas já sentem a presença daquele cara. Porque, esse cara é meio sinistro. Ele apresenta uma certa periculosidade. Mas que por conta das virtudes, como eu falei, que eu quero que você se torne este homem, ele é um homem bom. Ele não é um homem bonzinho. Ele não é um homem indefeso. Ele não é um homem fraco. Ele não é um homem que não sabe se defender, não. Ele é um homem bom. Mas se precisar usar de força física, descer a mão, descer a porrada, fazer o que tem que ser feito para defender legalmente quem ele ama, esse cara vai fazer isso. Nossa, Alexandre, você pode se complicar, eu sei muito bem daquilo que eu estou falando, mas a sociedade ela é assim, a natureza instintiva do homem ela é assim. Hoje temos uma consciência muito mais elevada, não somos bichos, não somos animais selvagens, nós temos um estado de controle emocional, temos uma consciência, algo que os animais não têm. Mas nós também não podemos negar o nosso instinto animalesco, que existe algo dentro de nós, principalmente do homem, uma força absurda, uma força demoníaca descomunal, irmão, que se precisar fazer o que tem que ser feito, assim como eu falei, nessas situações, o cara faz. Só que é dessa energia controlada que eu quero que você use. Então você vai se tornar um homem perigoso, mas você é um homem bom. Porque o que respalda são as virtudes, é o seu controle, é a sua habilidade emocional para isso. Mas a sua mulher, os seus filhos, precisam saber que no lar ali tem a figura de um homem forte, tem uma paternidade, tem alguém que cuida, tem alguém que zela, tem alguém que protege, tem alguém que está ali, sabe? Como um guardião. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Eu sou um guerreiro do meu lar, um guerreiro da minha mulher, um guerreiro dos meus filhos. E um guerreiro está preparado para a batalha. Se você não está, se prepare. Se você não está, se prepare. Comece a praticar uma arte marcial. Comece a treinar, comece a correr, comece a se aprimorar, irmão. Comece a despertar essa fúria, essa masculinidade que tem dentro de você que está adormecida. Irmão, todo homem que começa a desenvolver isso, como eu te falei, é incrível como que você chega nos lugares, a sua presença, ela chega primeiro. Porque, tem alguma coisa ali naquele cara. Pois é, tem um instinto ali, controlado. Mas se ele solta, o negócio fica louco. A sua mulher precisa sentir isso de você. E nunca, jamais, em hipótese alguma, em usar contra os indefesos, contra os mais fracos. Use da sua força, use da sua energia, use da sua garra para proteger e defender os mais fracos. Como eu te falei, tudo que eu disser aqui, não tire nada de contexto. Preste atenção em cada palavra, preste atenção às analogias, sabe? Abra os seus olhos, abra sua mente e compreenda o que eu quero dizer. Não vou ficar me justificando para você, não tenho que ficar explicando nada. Mas algumas coisas têm que ser muito bem pautadas. E eu sei muito bem o que eu estou falando.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui nesse canal tem bastante coisa voltada para mentalidade, psicologia, desenvolvimento pessoal, rotina, treino. Hoje eu estou falando em um tom mais sério, porque é um assunto sério. Cara, a gente está falando aqui de futuros, de supostos agressores, abusadores, ex-adores, que podem atacar a sua mulher, que podem atacar os seus filhos, abusar deles, fazer alguma coisa contra e você não quer. Eles estudam quem eles vão atacar. Eles estudam as suas vítimas, cara. Não marca bobeira, eles falam. Eles veem a estrutura daquela família, ele vê a espiritualidade daquela família e principalmente a figura de um homem, cara. Caramba, velho. O mundo não é brincadeira não, cara. Acorda, porra. É uma parada séria isso, irmão. É uma parada séria, não é brincadeira. Eu não tô enrolando aqui, falando coisinha não, cara. Tô falando uma parada séria. Tu precisa se tornar um homem perigoso, irmão. Em alguns momentos, as pessoas sentem algo sinistro com você. Caramba, esse cara é louco. Não, mas você não é louco. Você é um cara bom, mas você é controlado. Mas em situações como essa, se precisar, assim como um guerreiro, irmão, que você está numa batalha, você vai usar. Você vai fazer o que tem que ser feito, eu sei que você vai. Tudo de modo legal, ok? Se quer fazer alguma coisa, beleza, então faz, você faça bem feito. Escolhas suas, depois você vai colher o peso das suas decisões. Eu te entendo, tem algo dentro aí, eu te entendo, irmão, eu te entendo. Mas controla isso, para você também acabar não estragando a sua vida. Esse é um dos vídeos que eu faço do porquê você deve se tornar um homem forte, maduro, sabe, ágil, apto. Eu tô sendo redundante em muitas coisas, tô nem aí, cara. Eu tô falando o que tá aqui dentro. Porque é uma coisa que eu vivo. Eu vivo para estar preparado. Eu já estou preparado e continuo me preparando mais ainda para todas e qualquer situações, para que quando vier uma tempestade, quando vier uma chuva, quando vier água batendo na sua bunda, você está preparado. Sabe, ai meu Deus, você não é pego de surpresa. Você não ficou ali no acampamento dormindo e o inimigo veio rastejando ali sorrateiramente, pronto, e te pegou de surpresa, porque tu estava dormindo, porque tu estava vacilando, porque você estava aí vagando e tal. Não, irmão, preparado, estado de vigia, tem que estar alerta, tem que estar atento. Você é um guerreiro, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu ia gravar na minha casa hoje, mas estava tendo umas obras lá, umas reformas, muito barulho também. Tava chovendo por aqui, aí deu uma acalmada, mas ainda tá ventando bastante, consegui vir aqui gravar. Um compromisso que eu tenho de todos os dias, trazer algo mais aprofundado no vídeo em horizontal, assim como tem bastante em vídeo vertical para você consumir, para você maratonar aqui nesse canal. Tem bastante coisa. Se você curtiu, merece seu like, arrebenta o like aí, compartilha para alguns amigos seus. Espero que você goste. Até mais.